Lição número 3, a chegada de poder, né? A chegada de poder. Abre aí em Atos 2 e versículo 1. Atos 2 e 1. Atos 2 e 1. Atos 2 e 1. Vamos aproveitar, vamos sentados mesmo, já orar agradecendo a Deus. Senhor, nós te damos graças, Pai, por estarmos aqui hoje, reunidos em torno da Tua Palavra. Vamos aprender mais. Vamos, Senhor, adquirir conhecimento para servir. E, Pai, em nome de Jesus, nos arrependemos antes de mais nada de todo pecado. Senhor Jesus, nos arrependemos de todo mal. Pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados, ó Pai. Perdoa-nos agora e quebra todo impedimento das nossas vidas. Senhor Jesus, do agir do Teu Santo Espírito. Purifica-nos, ó Pai. E Deus, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti que abençoe, Pai, esse estudo, abençoe todos que estão aqui aprendendo, aqueles que ainda irão ouvir o áudio depois, também abençoe em nome de Jesus. E eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha fazer um grande milagre com a Tua palavra em nós, que nós possamos sair daqui aprendendo a servir e sendo a imagem e semelhança, Pai, sim, daquilo que o Senhor tem para nós, que é o Teu Santo Espírito. Opera em nós, que nós possamos ter as práticas, Senhor Jesus, verdadeiramente da Tua palavra, do Teu Santo Espírito sobre nós, e que essa mensagem alcance mais e mais pessoas, em nome de Jesus, amém e amém. Atos 2 e 1, e hoje a gente vai falar sobre a chegada de poder, né? Então, acontece agora em Atos 2 aquilo que os discípulos estavam esperando, né? A ordem que Jesus deu: fiquem em Jerusalém até que sejam revestidos de poder. Por quê? Lembrando que o reino de Deus ele tem duas vertentes, né? Ele tem duas coisas principais, tem dois pilares ali. Além da fé, da oração e da palavra, né, que são os pilares da vida cristã, o reino de Deus ele é estabelecido sobre dois pilares. O primeiro deles é a cultura do reino de Deus, que é a própria palavra, o ensino, a aplicação. E o segundo pilar é o poder, entendeu? Então, por exemplo, assim, Daniel, se você pudesse dizer qual que é o pilar mais importante? Não tem um pilar mais importante, mas tem um dos pilares que ele sozinho não sustenta o reino de Deus, que é o poder. O poder sozinho, sem o conhecimento de Jesus, não sustenta. A gente estava conversando, até no domingo eu estava falando aqui com o Fábio e com a Amanda, e a gente falando a respeito, né, ela contando o testemunho de uma pessoa que cresceu num lar evangélico, filho de líderes evangélicos, e, né, tendenciou para a homossexualidade, né, que isso não é uma prática do cristianismo. No cristianismo nós acreditamos na heterossexualidade e é assim que nós vivemos, né, fazemos, né, essa nossa crença. E é isso que nós acreditamos. Deus criou macho e fêmea e assim permanece a existência. E esse jovem, né, ele decidiu seguir o homossexualismo, a homossexualidade, esse é o termo correto. E o que acontece? Ele vivendo esse conflito, o conflito entre o querer dele, né, e a questão do mundo, né, a questão da cultura que é do mundo, que aceita a homossexualidade, que é os desejos carnais. E aí o que acontece? Esse jovem, né, o Fábio com a Amanda estavam me contando que ele foi num evento muito grande aqui da cidade, de Pentecostes, né? Pentecostes não, né? Pentecostes era a festa judaica. Vamos dizer, o evento de avivamento espiritual, de poder, um grande evento que tem aqui. E ele chegou lá e o pastor começou a revelar, né? Revelar mesmo, falando assim, ó, aqui tem um fulano chamado assim, 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 vem aqui que eu vou orar por você. Aí ele, não sou eu, até parece, deve ter outro. Não, olha, vem porque você quer que eu fale o número do seu RG? Eu vou falar. Aí ele sentiu que era com ele foi. Ele disse que no meio do caminho ele sentiu como que se algo muito forte grudasse no peito dele, e ele sentiu realmente a presença de Deus ali, efetivamente. Ele sentiu tocado pelo poder de Deus ali, efetivamente. E ele realmente sentiu um sobrenatural de Deus ali, efetivamente. Aí você fala, puxa, a história dele mudou. Não, ele tornou para a homossexualidade. Puxa vida, Dani, mas por que isso acontece? A pessoa não sentiu o poder de Deus. Como que a pessoa, né, simples, não tem a cultura do reino, não conhece Jesus. Então, por exemplo, sentiu o poder, mas não conhecia Jesus. Então, se você não conhece, não adianta.
Tanto que Jesus fala, naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, mas em seu nome expulsamos demônios, em teu nome nós falamos outras línguas, nós fizemos e curamos e não sei o quê. E Jesus responde claramente, não vos conheço. Mas uma coisa também é importante, que esse poder, né, que age nos discípulos era importante porque, por exemplo, não adianta de nada você conhecer a Bíblia de cabo a rabo. Não adianta de nada você ter o conhecimento da cultura. Não adianta nada você até praticar a cultura. Mas se você não se reveste de poder para ter autoridade. Porque às vezes as pessoas acham que o Pentecostes ali, a situação da festa de Pentecostes, o revestimento de poder, ele veio para que eles pudessem fazer milagres. E não foi isso. O maior objetivo do derramamento de poder foi a autoridade com que eles foram revestidos para poder falar, agir e empreender, essa é a verdade, levar à frente isso. Está escrito aqui essa eu acho legal de saber que ela fala uma descrição. Tem uma descrição. Aqui fala, os discípulos receberam o poder para dar testemunho a respeito de Jesus. Para dar testemunho, os sinais seguiriam aqueles que crescem. Então, uma coisa que segue não é uma coisa que vem antes, é uma coisa que vem depois. Algo está me seguindo, algo está vindo após outra coisa que eu estou fazendo. Então, é engraçado que às vezes as pessoas acham, puxa, mas o poder não veio para curar, para fazer. Não. O poder também fazia isso, a fé também fazia isso. Mas, antes de mais nada, o poder veio para dar autoridade. O poder veio para dar revestimento e segurança. Entendeu? Diga. O poder só é recebido através da oração? Não é só através da oração, não. O poder ele é recebido, a princípio, através do batismo. Entendeu? Aí, por exemplo, tanto que você pode ver que a gente vai ler, né, alguns trechos, não vamos ler inteiro porque é muito extenso, mas fica de tarefa para casa, Atos 2, do 1 ao 47. Mas você vai ver que logo após que Pedro recebe esse revestimento de poder, ele se levanta e começa a pregar de uma forma totalmente diferente. E ele fala com autoridade. Antes Pedro, que era aquele cara meio impulsivo, mas ele não tinha muita boca, ele agia na explosão, agora ele tem uma outra postura. Ele se levanta e fala coeso. Ele fala justamente com coerência, com propriedade, coisa que antes ele não tinha. Ele empreende um discurso tão assim, revestido do poder de Deus, que era o próprio Jesus usando a boca de Pedro. Por isso que Jesus falou, olha, não se preocupe com o que vocês vão falar, porque eu vou colocar na boca de vocês a palavra correta. É necessário ter uma base, saber, né? Conhecer. Eles conheciam, eles sabiam, eles tinham aprendido com Jesus. Mas agora havia uma autoridade sobre Pedro. Agora havia um revestimento sobre Pedro. Então ele fala com autoridade, uma autoridade tal que ele aponta o dedo na cara de todos aqueles fariseus e falam, é necessário que vocês se arrependam dos seus pecados. Entendeu? Coisa que antes as pessoas falavam, você não é aquele cara que anda com... Não, que isso, não sou eu não, você está enganado, não sou eu. Mas você fala igual, você se veste igual, você tem o cabelo igual, você tem um sapato igual. Não sou eu. Você está me confundindo. Na terceira vez que ele fala que não sou, o galo canta. Agora não, Pedro agora é revestido de autoridade. Então, a descida do Espírito Santo, olha o que Pedro fala. Inclusive é muito importante a gente frisar isso, que em Atos 2, aí, um certo trecho, ele fala assim, sejam batizados em nome de Jesus e recebereis dele o dom do Espírito Santo. Entendeu? Então, é necessário você pôr a mão em alguém e orar, dizendo que essa pessoa seja batizada em nome de Jesus, através do batismo com o Espírito Santo? Não. Línguas é uma certeza de batismo com o Espírito Santo? Não. Embora em Pentecostes tivesse sido línguas, embora muita gente fale, não, fala em línguas é batizado no Espírito Santo. Não necessariamente. Porque tem muita gente, então quer dizer que quem não fala em línguas não tem o batismo com o Espírito Santo? Isso é mentira. Porque Paulo já fala que línguas é um dom que o Espírito usa para alcançar quem ele precisa.
Porque foi isso que aconteceu. É o que você vai ler em Atos 2. Em Atos 2 você vê que lá as línguas foram repartidas e eles não falavam línguas como Paulo sugere, né, em Coríntios. Paulo fala assim, não sei se vocês estão falando a anjos, ele fala assim mesmo. Não sei e tal, mas vocês estão falando, mas eu estou vendo vocês sendo edificados. A gente não está entendendo nada. Você não está edificando as pessoas ao redor. Você quer edificar as pessoas ao redor? Profetiza. Profetizar não é revelação. Aí tem um outro porém. Profetizar é proferir bênçãos no idioma que alguém entenda. E aí Paulo fala, esse espírito não é incoerente. Se alguém fala em línguas, ele também vai colocar alguém para traduzir. Aí Paulo começa a cercar a vaidade das pessoas, porque Paulo falava todos os idiomas do mundo conhecido, e ele chega dentro da igreja e a única coisa que ele escuta é a mesma coisa que as pessoas estão falando hoje. Ripa lá para trás, charamandaia, entendeu? E tudo aí. E bala, nunca vi. Bala de quê, filho? De projétil, bala de jujuba, o que você quer? Emocionalismo? Peraí. Tem muito emocionalismo no meio da igreja hoje em dia. Muito, tá cheio, é o que mais tem. As pessoas acham que estão cheias do Espírito, mas elas estão emocionadas. Estão sentindo sim uma grande alegria por estar na presença de Deus? Sim, mas estão emocionadas. Aí acontece o que Paulo fala lá em Coríntios. Paulo fala justamente isso. Passa alguém na rua, vê vocês falando desse jeito, porventura não chamará vocês de loucos? Está escrito em Coríntios, 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 16, ele afirma isso categoricamente. Ele não fala isso logo de cara, mas ele vai cercando, ele vai dando opções, ele vai falando, ele vai trabalhando, porque esse falar em línguas se tornou uma vaidade, já lá em Coríntios, não é só hoje não, lá em Coríntios se tornou uma vaidade. Então, por exemplo, vamos abrir algumas coisas sobre batismo no Espírito Santo. Falar em línguas significa que eu estou batizado no Espírito Santo? Talvez, Satanás pode falar também. Existem outros dogmas, outros cultos a demônios, em que o demônio fala em línguas. A maior expressão de um batismo no Espírito Santo verdadeiro está na autoridade. A autoridade que a pessoa sente, o revestimento que a pessoa tem de testemunhar a fé em Cristo Jesus. Esse é a maior evidência. Evidenciado também na transformação. Justamente. É um processo, por isso que Jesus falou, olha, Jesus não falou que você ia reconhecer uma pessoa porque ela cura, Jesus não falou que você ia reconhecer a árvore pelos frutos, o fato dela ficar fazendo sinais, porque até Jesus falou, olha, Satanás, ele está vestido, e pode vir vestido do quê? De anjo de luz, e ele pode fazer até descer fogo olha só! Ele tem, Satanás, pastor, Satanás não tem poder, tem, limitado, não um poder igual ao de Deus, mas a gente não pode menosprezar a teoria, que é uma teoria, não é uma afirmação 100% correta, mas é uma teoria de que ele era um anjo, e querendo ou não, segundo essa teoria, o segundo, ali de Deus, assessoria direta e comandante de tudo aquilo ali. Então, um anjo desse, um anjo que não era, digamos assim, um anjo, entre aspas, normal na hierarquia, matou 2.000 homens no exército no Antigo Testamento. Imagina o que assessorava diretamente a Deus. Então, e Jesus fala, olha, cuidado, porque Satanás pode fazer chover fogo do céu. Ele pode fazer o que ele quiser. Porque o poder dele existe. É limitado? Sim, é limitado, mas existe. Então a gente não pode subestimar o adversário. Então aí Jesus ele reforça, vocês conhecerão as árvores pelo fruto. Esse fruto que Jesus fala, Paulo depois em Gálatas 5:22 ele fala, olha, o fruto do Espírito é esse, e esse fruto, o que é gerado pela pessoa, é um fruto que ele vai ter benignidade, bondade, justiça, amor, domínio próprio e por aí vai. Lembra que ele fala? Tem que ter isso. Tem que ter isso. Se não tiver isso, aí tem. São várias qualidades dentro de um fruto. Entendeu? Não, eu consigo ter amor, mas eu não sou bom. Eu não sou benigno. Que estranho, que amor é esse? Então, o fruto quando ele vem completo. Ele não vem um fruto pela metade. E aí voltando a falar de Pentecostes, então assim, o poder que eles recebem é um poder principalmente para testificar Jesus na vida deles.
É um poder principalmente para atestar que eles realmente têm Jesus. Tanto que Pedro, que antes, né, ficava naquela, sempre na retaguarda, sabe, cachorro covarde? Que se virar as costas ele morde, só morde quando vira as costas? Cachorro covarde. Pedro era um cachorro covarde antes. Agora Pedro não é mais cachorro covarde, entendeu? Aí o que acontece? O Pedro agora chega quando os fariseus falam, que não sei o quê, porque vocês estão aí testemunhando o Cristo, aí que Cristo que nada. Ele falou, o Cristo, aquele que vocês mesmos mataram. Ele fala na cara dos fariseus que os fariseus mataram a Cristo. Vocês mesmos mataram. Aí os caras, esse não é o mesmo cara que a gente conhecia. Agora é um cara revestido de autoridade. Entendeu? Então esse é o a grande evidência, a maior evidência do poder. Foi por causa disso que Jesus falou, não saiam de Jerusalém até que vocês sejam revestidos do poder, até que sejam revestidos do alto. Por quê? O que é adiantar sair de Jerusalém e fazer até sinais, porque é operado pela fé, só que quando chegasse lá, vocês são do reino... Não, que nada, somos ninguém não. Não tinha autoridade. Não tinha autoridade para realmente exercer aquilo que eles tinham que fazer. Não tinha. E aí é onde realmente esbarrou nessa situação, né? Então, assim, os sinais vieram, sim. Línguas também vieram. E línguas conhecidas, tá, gente? Não é? Paulo falou lá atrás, já deixou orientação. Cuidado com esses ventos aí que vocês estão vendo de doutrina. Cuidado, porque isso aí é rolo. E Paulo, para não pecar contra o Espírito, que de repente podia ser uma ação do Espírito, ele não fala logo de cara, isso daí é carne, isso daí é o capeta agindo na vaidade de vocês. Ele não fala, mas para ele sacou. Então, para ele não pecar contra o Espírito, né, porque daí é pecado contra o Espírito julgar a ação de Deus ou não, Paulo começa a cercar com a própria palavra, para que as pessoas não recorressem a isso, como uma forma de demonstrar espiritualidade. Eu sou mais espiritual por quê? Porque Deus me revela. Eu sou mais espiritual por quê? Porque Deus me usa na cura. Eu sou mais espiritual porque eu falo em línguas e interpreto línguas. Ou porque eu tenho visões. Não, você não é mais espiritual ou menos espiritual por causa de nenhuma dessas coisas. E vários são os dons, mas é um só Espírito, ele distribui a cada qual segundo a sua necessidade. Isso está em Coríntios. Tal pessoa tem o dom de revelação. Ela não tem o dom de revelação. Quem tem é o Espírito. Aí a gente cai naquela aula de novo que, por exemplo, Deus pega o Henrique aqui e manda lá para a Etiópia. Aí ele vai cair numa tribo lá que só tem ele que sabe o reino de Deus. Aí o Espírito quer falar no idioma etíope e ele não sabe etíope. Aí o Espírito vai ter que usar a vida do Henrique em idioma etíope. Ele vai pensar português e falar etíope. Acontece. Aí o que acontece? O Henrique está lá sozinho, ele é o responsável. Aí o Espírito vai falar assim, não, agora eu não tenho como fazer revelação aqui, porque o Henrique só tem o dom de línguas. Eu preciso agora de outro com dom de visão. Então vamos esperar chegar um outro com dom de visão, eu levantar outro aqui, ou alguém que conheça a primeira cultura, que caminhe, que tenha experiência, que não seja neófito, né, ou obreiro lá de novo, né? Alguém que seja obreiro, e aí eu vou dar o dom de visão para ele. Não é assim que funciona. O Espírito é um só. Você tem o Henrique, agora você vai ter visão. Pum, visão. Henrique, agora você vai ter, agora eu preciso de você no dom de línguas. Então, dom de línguas. Isso é uma crença, tá? Isso é uma crença, isso Paulo fala lá. Olha, são a variedade de dons, mas o Espírito é um só. E ele distribui dentro da congregação segundo a necessidade que o reino tem naquele lugar. Entendeu? Lógico, se uma congregação está cheia de pessoas aptas como aqui, não cabe a um só ficar tendo um dom. O Espírito vai distribuir para que todos se sintam úteis. Aí ainda tem, né, não só o dom do Espírito, mas aí tem as habilidades, que hoje a gente chama de habilidades. Por exemplo, um tem habilidade na pregação, o outro tem habilidade no ensino, o outro tem habilidade na recepção, né? Então na igreja já tinha essas habilidades. E aí ele vem destrinchando. E é diferente dos dons do Espírito. Por quê? O dom do Espírito, eu só tenho o dom de visão. Não é assim que está escrito lá. Lá diz que o Espírito usou alguns para visão, mas o dom é dele. E ele usa como ele quiser. Se eu estou aqui, é necessário ter visões,
Acabou. Se eu estou aqui, é necessário eu falar em idiomas? Acabou. Se eu estou aqui, é necessário eu traduzir? Acabou. Se eu estou aqui, acabou. É o Espírito quem sabe. E como isso? De forma sobrenatural. Tá? Vamos lá? Então olha só, nessa lição, o versículo-chave está em Atos 2, 1 e 2. Ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, como se fosse aquele vento barulhento, e encheu toda a casa onde estavam assentados. O alvo da lição é cientificar-se de que Deus se manifesta quando Ele quer e como Ele quer. Foi assim na vida de Jesus e repetiu-se na descida do Espírito Santo para a igreja. Nessa lição vocês serão capazes de saber, compreendendo que manifestações de Deus acontecem quando e como Deus determina. Não tem essa, entendeu? Não, Deus é limitado, aqui não tem ninguém do dom de visão, então Deus não vai usar visão aqui. Ele vai usar visão, porque o dom é do Espírito. A pessoa que nunca viu vai ver, acabou. A gente vai sentir que é perceber a descida do Espírito Santo como um dos acontecimentos mais significativos na história da igreja. E agir colocando em prática os dons recebidos graciosamente de Deus. Note bem que são os dons recebidos. Quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, você recebe um pacote completo. Só que você vai usar de acordo com o Espírito, com o que o Espírito acha necessário. Por exemplo, esse pastor é pastor com dom de libertação. Isso é o pastor com dom de visão. Isso é o pastor... Não, esse pastor tem o dom de cura. Gente, isso é coisa que é do Espírito. Eu conheço um monte de pastor aí que tem um monte desses dons. E recentemente fiquei sabendo disso. Eu tenho o dom da libertação, mas você não tem dom de fazer discípulos? O pastor que tem dom de libertação foi chamar outro pastor e falar: olha, você está vindo aqui, você que é bom de palavra? Um pastor falar: você que é bom de palavra, você faz um favor para mim, forma para mim um corpo de obreiros que eu não sei fazer isso. Aí esse pastor olhou e falou assim: não, pastor, você nem me conhece, acabei de chegar na cidade, eu não vou fazer isso, eu nem te conheço, vai que eu sou um picareta e eu te enrolo. Olha essa situação, a igreja dos últimos dias. Aí o cara pegou e falou assim: Daniel, presta bem atenção nisso. Um pastor que não sabe fazer discípulos. O que Jesus disse para os apóstolos? Vades e fazei discípulos. Gente, olha o cúmulo. Aí eu vou falar: não posso julgar, mas cadê o Espírito? Esse Espírito é o Espírito que dá o discernimento, o dom, o conhecimento. E aí, vamos lá na revista? Depois de 50 dias de espera pelo cumprimento da promessa, aproximadamente, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. Aconteceu a descida do Espírito Santo para a igreja. O Pentecostes vinha 50 dias depois da Páscoa, fechando a semana das semanas, a festa de Pentecostes, tá bom, gente? Após a oferta dos molhos colhidos durante a festa dos pães asmos, que era determinado em Levítico 23, do 15 até o 44. Essas determinações estão lá. Agora, para Lucas, essa presença de Deus em seu poder na comunidade cristã constitui um momento decisivo na vida da comunidade, sendo um dos acontecimentos mais significativos da história sagrada. No Pentecostes, a igreja foi selada com o Espírito Santo da promessa, segundo está em Efésios 1 e 13. A seguir, vamos adotar o esquema que John Stott, na sua obra A Mensagem de Atos, tá? O esquema de John Stott, descrito na obra A Mensagem de Atos. Bom, aí 4 perspectivas do dia de Pentecostes. Chamamos os alunos da escola bíblica para um estudo sério, sem preconceito, desse capítulo 2 de Atos, que relata a chegada do Espírito Santo à igreja. Primeiro, ato final antes da segunda vinda de Cristo. O Pentecostes foi o ato final do ministério salvador de Cristo antes da segunda vinda. Ele nasceu conforme nossa humanidade, viveu a nossa vida, morreu pelos nossos pecados, ressurgiu dentre os mortos, subiu ao céu e enviou o seu Espírito aos fiéis
para que se constituísse o seu corpo, que é a igreja. Nesse sentido, o dia de Pentecostes não pôde ser repetido, tá? Então é uma ação só. E uma coisa que, né, a gente corrige aqui é que segundo João 14, esse enviarei, né, Jesus fala: eu enviarei, o Pai enviará o Consolador, o Espírito da verdade, aquele que já está convosco. Aí eles não entendem: eu voltarei para vós. Entendeu? Jesus vai, também ele é engraçado que toda a forma expositiva de Jesus e dos discípulos, eles iam aprofundando. Eles davam uma pinceladinha, entendeu? Não entendi. Isso, entendeu? O que eu estou querendo dizer é isso. Vocês entenderam ainda? Eu voltarei para vós. Então, essa descida do Espírito Santo é o retorno justamente do Cristo em Espírito. Que ele fala: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E ele fala isso. E tanto que em Mateus 28:19 diz: estarei com vocês todos os dias. Nossa, mas como que ele vai estar com a gente todos os dias? O Espírito Santo. Era ele mesmo. Então, essa segunda, o ato final antes da segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é que a gente está aguardando, né? Que as notícias já estão surgindo, um possível anticristo já está aí, né, se manifestando. E aí o que acontece? Eu digo possível porque a gente também não sabe, né? Se de repente ele tem todas as qualidades, cumpre todos os quesitos, mas de repente não. Agora, essa descida do Espírito Santo encerra a primeira vinda de Cristo. Ela encerra. Acabou tudo que tinha para ser feito. Agora, qual é o estágio? Agora compete a vocês, cristãos. Vão e expandam o reino. Vão e preguem aos quatro cantos, em toda Judéia, Samaria, Jerusalém, os confins da terra. Essa é a missão agora. Cheguem a todos os lugares. Chegamos. A internet acelerou o processo aí em uns 10 anos. Para mais até, uns 50 anos. Se não tivesse internet, a gente ia levar mais uns 50 anos para chegar a tudo que precisava. Mas já completou, fechou. A célula global já foi fechada com relação ao cristianismo. Todo mundo já sabe quem que é o cristianismo, todo mundo já sabe quem é Jesus. Dani, todo mundo. Até lá na Coreia do Norte já tem cristãos lá que pregam por baixo dos panos, que é um dos países mais impenetráveis que tem. Já tem, embora perseguido, já tem, tá? Segunda coisa, né? Então, primeira perspectiva é que encerrou a primeira vinda de Cristo e agora estamos já vivendo os eventos finais da Terra desde que o Espírito Santo veio para a Terra. Agora vem a segunda perspectiva. A ferramenta para os apóstolos. O Pentecostes, né, aquele evento em Pentecostes, trouxe aos apóstolos a ferramenta de que precisavam para exercer o seu papel especial. Cristo lhes havia designado como suas testemunhas primárias e autorizadas, e prometido o Espírito Santo para lhes ensinar e lhes fazer lembrar dos seus ensinos. O Pentecostes foi o cumprimento dessa promessa. Então, isso também está em João 14, João 15. E vos lembrará de todas as coisas que vos tenho dito. Olha que coisa fantástica. Então a gente falou dos dois pilares do reino de Deus, ao qual dos dois, o mais importante, o mais essencial é a palavra. E aí vem o poder. O poder ele também vem para gerar autoridade, porque não adianta nada você ter conhecimento e não ter autoridade. E aí, olha só que bacana. Quando o Espírito vem, ele vem com uma missão. O Espírito não vem para pegar do zero e ensinar o Henrique. Não vem. O Espírito vem para lembrar o que foi ensinado para ele. E é onde eu bato na tecla. O Espírito está aí agindo. Mas se você não pega o que os discípulos deixaram, que é o Novo Testamento, por isso que dentro da cultura cristã a gente tem uma campanha de leitura do Novo Testamento. Por quê? Porque a leitura desse Novo Testamento habilita a pessoa em determinados conhecimentos. Habilita a pessoa na esfera geral do que é o reino de Deus. Então, por exemplo, o que os discípulos levaram 3 anos para aprender, levaram 30 anos para praticar, está tudo ali no Novo Testamento. Aí se essa pessoa se dedica a isso, se essa pessoa lê aquilo ali, embora não tenha todo o contexto da Bíblia Sagrada completa, o Espírito Santo já tem que lembrar essa pessoa.
Entendeu? Então o que os discípulos fazem agora? Eles precisavam lembrar, seriam lembrados pelo Espírito, o que Jesus ensinou em 3 anos, praticar, aí vai vir estudos de caso, né? Aí eles vêm com casos de sucesso e insucesso, para que depois desses 30 anos, quando viu que, as igrejas já aconteceu de tudo, daqui para frente é só repeteco, aí pode então fechar o ciclo, já fizemos a base, o papel dos apóstolos está encerrado, daqui para frente o que eles vão fazer é simplesmente construir em cima desse alicerce, o alicerce foi lançado, os apóstolos escreveram o Novo Testamento, pode encerrar esse ciclo. Quais eram os pilares? Os pilares, são 2 pilares do reino de Deus, do reino, tá? A cultura, que é a palavra, e o poder. Por que o poder? Lembrando que não adianta só ter poder, porque senão você vai... Vamos lá, primeiro, autoridade em cima do que se você não sabe nada? Você só tem como ter autoridade se você tem conhecimento. Entendeu? Então por isso que era um processo. Pedro não fala assim, por exemplo, sejam batizados em nome de Jesus e daqui 10 minutos você recebe o Espírito Santo. Daqui 3 horas você recebe o Espírito Santo. Daqui 3 anos você recebe... Não. Pedro fala, recebereis do alto, né? O dom do Espírito Santo. O dom. Porque era preciso, antes de receber a autoridade, conhecer quem era Jesus. Não tinha para onde correr. Você está vendo que processo totalmente perfeito. Para se batizar, você tinha que conhecer para poder acreditar e ser batizado. Esse é o X da questão. Para ser batizado já não. Naquela época o batismo era diferente de hoje em dia. Nos primeiros batismos, como é que funcionava? Por exemplo, que nem... Aceitava Jesus. Isso. O batismo era uma... Eu aceitar, não é porque eu já ouvi falar, já sei mais ou menos. Uma pregação. Uma pregação, pelo menos você tem que ouvir. Porque tem que te convencer do seu pecado. O Espírito tem que te convencer. E aí, por exemplo, o batismo hoje, né, se a gente fosse fazer como no tempo dos apóstolos, o batismo seria, por exemplo, quem aqui quer aceitar Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador? A pessoa levanta a mão, então vem para cá. Você vai lavar os seus pecados agora nas águas. Isso é uma marca para você. Só que eles faziam uma pregação toda em cima disso. Isso era a pregação expositiva. Depois eles iam para os pátios dos templos e iam aprofundando e ensinando isso dioturnamente durante anos. Entendeu? Como que se aplica. Porque na lei de Moisés era detalhado. Agora não. Agora eles resumem e o Espírito vai tocando nos corações. E vai lembrando, você ouviu lá? Aplica. Você aprendeu lá? Muda. Você entendeu? Agora o Espírito começa a tocar em cada coração. O que os discípulos precisavam? Ter alguns casos para exemplificar e ficar como exemplo para a gente, que foi o Novo Testamento. Por isso que hoje eu não tenho como dizer que essas pessoas auto-intituladas apóstolos são apóstolos. Porque eles não estão gerando nada novo. Não existe novidade. Eles simplesmente vezes tudo que a gente está vivendo, está em cima desse Novo Testamento. Acabou. Entendeu? Então esse é o X da questão. Eles montaram um alicerce para a gente poder agora trabalhar com tranquilidade sobre tudo que estava acontecendo. Matou a dúvida, né? Chique? Você está com uma cara assim de interrogação, parece que tem uma interrogação bem grande. Não, pensando no João Batista. João Batista batizava e Jesus nem tinha começado o ministério dele. Ele batizava por quê, então? Arrependimento de pecado. Batismo nas águas, é por isso que eu falei. Quando alguém levantava a mão... Batizava em nome de quê? Não, ele só falava, eu te batizo para perdão dos seus pecados. Ah, tá. Ele só falava isso. Seja batizado para perdão dos seus pecados. E ele ainda... Ninguém nem conhecia Jesus, né? Conhecia porque era primo dele. Não, eu sei, mas o povo... Jesus não sabia. Mas assim, então o batismo, vamos separar uma coisa bem aqui. O batismo era como hoje a gente levantar a mão. A verdade é uma só, é que o povo ficou sem vergonha. Eu vi outro dia na internet os militares que um pregava o outro, não tinha rio lá no Iraque, lá no americano, fizeram uma caçamba do caminhão. Cheio de água. Não, eu já vi em lugares que eles faziam buraco, colocam um plástico, enche de água com barro mesmo e eu vi na submerge. Mas aquelas caçambas de lixo assim? Sim. Então, por exemplo, é que o povo ficou sem vergonha. Por que, Dani, ficou sem vergonha? Pelo seguinte, vamos deixar uma coisa bem clara.
Quantas pessoas você conhece que levanta a mão, diz que aceitou Jesus, diz que está arrependido e some? Um monte. Então a igreja adotou o artifício de, por exemplo, assim, vamos lá, aceita Jesus. Ok, agora você vai passar por um discipulado antes de você decidir se agora está certo de que é isso. Será que é isso mesmo que você quer? Então isso foi paliativo, porque o homem deixou de ter palavra. Naquele tempo, na cultura judaica, se o cara levantou a mão e falou, estou arrependido, estou arrependido. Daqui para frente eu não vou mais viver segundo a tradição judaica, agora eu vou viver segundo a graça. Não tem voltar para trás. Tanto que teve alguns que começaram a voltar para trás, e o detalhe, até Paulo criticou Pedro, porque Pedro começou a fazer meio que uma acepçãozinha. Lembra? Aquela situação que ele come com os caras aqui, quando chegava os doutorzão bonitão, ele, opa, deixa eu sentar com os doutorzão. Aí Paulo, vem cá, você é moleque? É assim mesmo que Paulo trata. Você é moleque? Tá largando a cruz? O que é? Qual que é o problema seu? Aí Pedro fala, não, foi mal, tô fazendo? Pô, nem percebi. Então perceba. Entendeu? Porque uma vez que ele deu a palavra dele, acabou. Ele podia levantar dali e se batizar agora. Não tem moleque aqui. Agora eu me arrependi. O que é a chave de confirmação? O que é a marca? O que é a âncora? O que é o momento que vai marcar a minha vida, que aqui é uma nova criatura? O batismo nas águas. Por isso que Jesus institui o batismo. Por isso que os discípulos batizam com água. Por isso que Pedro fala, ó, quem aqui hoje está arrependido? Então lava os teus pecados agora. Aí os caras se lavavam, se levantavam, dali para frente se tornava, porque dali para frente já virava a chave dele, ele sabia que ele assumia um compromisso, e palavra é honra. Antigamente palavra é como um contrato, né? Mais que um contrato. Mas o fato de você baixar nas águas, levantar, é mais simbologia, né? É uma marca isso, é uma simbologia. É uma marca, é uma âncora, né? É um tipo assim, é como se fosse uma divisória, antes e depois daquilo. É mais só para poder ver, né? Porque eu estou desse lado agora. Sim, e ele mesmo, né? Ele precisava, porque os judeus tinham muito essa questão né, de algumas práticas rituais. Entendeu? Tinha um ritual para, digamos assim, para mudança de idade, tinha ritual para não sei o que. Então Jesus mantém um ritual, como por exemplo a ceia Jesus estabeleceu, lavar as mãos para comer, entendeu? Então o judeu tinha muito isso. Né? Ainda bem que, né, o que entra pela boca não contamina, né, irmão? O homem, né? Isso daí sai pelo, como de Jesus, sai pelo lugar escuso, né? Cheguei em casa, no serviço, aí esqueci de lavar a mão. Ah, Davi. Aí ela xingou, eu falei, mas os discípulos não lavavam. Né? Então o Espírito, a segunda perspectiva do dia de Pentecostes é que foi uma ferramenta para os apóstolos, tá? Por quê? Porque era esse Espírito Santo que lembrava eles do que eles já conheciam, que durante 3 anos eles exaustivamente aprenderam 24 horas por dia. Lembra que no cálculo eu falei que se fosse só durante a semana levaria 10 anos para eles aprender, para a gente aprender o que eles aprenderam em 3? É isso. Olha só, terceira coisa, aí vem uma outra perspectiva desse dia de Pentecostes, a nova era do Espírito Santo. O Pentecostes inaugurou esse novo momento do Espírito Santo, né? Embora a sua vinda tenha sido um acontecimento histórico, único e sem repetição, todo o povo de Deus pode agora, sempre, em qualquer lugar, beneficiar-se do ministério do Espírito Santo, né? A gente vai ver que lá na frente, isso já estava profetizado por Joel, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, entendeu? O Espírito seria derramado sobre todas as pessoas. Agora não seria mais uma condição de um ou outro. Agora não, agora era todas as pessoas podem. Hoje nós estamos aqui dentro de um local, né, uma sala, falando de Jesus e sendo tocados pelo Espírito Santo e tendo esse convencimento, porque o Espírito Santo nos dá essa autoridade. Então, é uma nova etapa, é um novo momento, é a manifestação e a plenitude da graça. Entendeu? Assim como era lá em Abraão. Não é mais mediante sacrifício. É mediante crer, é mediante fé. Agora não precisa mais de rituais. Agora é fé. E ponto final. E também a quarta perspectiva é que é o primeiro reavivamento, né? Por que o primeiro reavivamento? O Pentecostes tem sido chamado o primeiro reavivamento.
empregando-se o termo para descrever uma daquelas visitações de Deus completamente atípicas, né? É um derramamento sobrenatural de poder. É bem possível que não só os fenômenos físicos, né, que descrito em Atos 2:2, mas também a profunda convicção do pecado, o arrependimento, sabe? É outra característica. Os 3.000 convertidos e o sentido de temor que se espalhou, né? Atos 2:43, também tenham sido sinais de reavivamento. E isso é um sinal de reavivamento. Por quê? Se você for ver outros avivamentos ou reavivamentos na história, Rua Azusa, Londres e tantos outros lugares, foram os mesmos sinais. Aonde está uma presença real de Deus, há arrependimento. Um arrependimento sincero, condoído pelas práticas de pecado. Há um arrependimento que gera transformação. Entendeu? Então olha só que interessante. Há conversões, que nem foi em Azusa. Há curas sobrenaturais. Em Azusa foi tanto poder num lugar só, numa sala, num prédio, que as pessoas que passavam na rua empurrando cadeira de roda levantavam e andavam. Foi formado pilhas de cadeira de roda em Azusa, nos Estados Unidos, na Rua Azusa. Foi formado pilhas daquelas muleta, foram jogadas lá aos montes, pessoas cegas voltando a enxergar, pessoas endemoniadas sendo libertas. As pessoas passavam na rua assim, do outro lado da calçada e começavam a se ajoelhar no meio da rua, arrependido de pecado que tinha cometido, chorando, se arrependendo, e entrava para dentro. Tem uma foto até que circulou na internet do jornal da época, que tiraram uma foto, porque ficou dias que não parava o culto. Dias e dias e dias e dias acontecendo aquilo ali. Aí o que aconteceu? Tiraram uma foto do prédio. O prédio durante a noite naquela época não tinha tanta energia elétrica, era bem básico no começo do século passado. Você vê o prédio até fluorescente assim, o prédio até brilhava o lugar. Foi uma coisa sobrenatural. E aí o que acontece? Qual o propósito de Deus nisso? Sempre desses avivamentos haviam explosões de missões missionárias para que o evangelho chegasse a lugares que não tinha chegado ainda. Foi depois do avivamento de Azusa que o evangelho veio para o Brasil, América do Sul e esses lugares que ainda não tinha chegado. E tantos outros lugares que o evangelho ainda não tinha chegado. Tinha tido missões para a Índia, tinha tido missões para a África, tinha havido missões para Oceania e por aí vai, Japão. Mas na América do Sul ainda não tinha vindo no começo do século passado. E aí o que acontece? Aí começa o envio dos missionários para o Brasil, para os países latino-americanos. Entendeu? Então sempre teve um propósito. O fruto desses, por exemplo, Daniel, o avivamento de Londres mandou gente para onde? Para os Estados Unidos. Foi onde veio aquela onda mesmo para os Estados Unidos e foi uma nação completamente impactada pelo cristianismo. Canadá também, toda a América do Norte, né? Então você vê que foi uma ação realmente do Espírito para que isso acontecesse. Aí vem agora o evento mesmo. Então a gente viu aí 4 perspectivas, 4 visões, né, do dia de Pentecostes. Agora a gente vai ter um trecho aqui que fala do evento do Pentecostes. A narração de Lucas, lá no livro de Atos, começa com uma breve referência ao tempo e local da vinda do Espírito Santo. Não sabemos, portanto, se a casa do versículo 2 ainda é o cenáculo ou mais um dos muitos salões do templo, né? O tempo do evento é indicado com precisão, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Foi no dia de Pentecostes. Aí vem o primeiro, 2 significados. Interessante que a oferta do Pentecostes tinha 2 significados. Um significado que era agrícola e um significado histórico. O agrícola, por quê? Era a festa da colheita. Era a comemoração da ceifa. O que isso significa pra gente? Que no significado, né, do Pentecostes, o Espírito, o reino, estava colhendo o que Jesus veio plantar na terra. Era a explosão do reino de Deus com autoridade e poder. Então eles estavam colhendo aquilo que foi plantado durante 3 anos do ministério de Jesus. Então tem esse significado agrícola. E agora tem um significado histórico, que é a festa das semanas, porque aconteciam 7 semanas ou 50 dias após a Páscoa. Então também era um momento histórico, porque era uma festa muito importante. E justamente 7 semanas, né? 7 semanas é o número 7, é um dos números da perfeição de Deus. No 7º dia descansou, entendeu? Então é justamente isso.
Agora, então tem dois significados em torno do evento de Pentecostes. Agora tem 3 fenômenos. Sem dúvida alguma, o Pentecostes foi o grande dia, quando 3.000 almas foram colhidas para dar início à história da igreja cristã. Lucas registra 3 fenômenos que distinguem o evento do Pentecostes: um som, a visão, uma voz estranha. Né? Atos 2, do 1 ao 4. Então esses 3 fenômenos foram marcados: um grande som, e eles viram algo, né, como fogo, né? Eram línguas repartidas como fogo, e também uma voz estranha. Que coisa diferente, o que eles estão falando? O que é isso que está acontecendo? Está embriagado? Eles estão bêbados, né? De repente o povo começa a entender, não os judeus, porque o judeu não sabia que idioma estava sendo falado, mas os partos, medos, elamitas, oriundos da Mesopotâmia e não sei o que estavam na capital, Jerusalém, por conta de uma festa que era uma festa que tinha comidas, que tinha não sei o que, se juntaram em torno daquela casa ou do local que eles estavam reunidos e falaram: meu, quem são esses caras? Peraí, mas esses caras estão falando o idioma da onde eu nasci. Como que esses caras iletrados, indoutos, totalmente chucro, pescador, falando de Jesus no meu idioma materno? Foi onde eles começaram a ouvir no idioma deles, e aí é onde 3.000 foram convertidos. 3.000 pessoas convertidas. Não só judeus, mas de todos aqueles que estavam em volta. Daniel, o que significa esses idiomas sendo falados? Simples. Lembra que Jesus fala, ó, nesse momento existem essas ovelhas que eu vou acolher, mas existem outras ovelhas além desse rebanho. Agora são essas outras ovelhas. Quando Deus derrama o idioma, os idiomas variados sobre eles, que não eram idiomas desconhecidos, os idiomas foram reconhecidos por todos que estavam ao redor. O propósito é o que agora? Vocês têm autoridade, não só autoridade, mas todas as ferramentas necessárias para levar isso até os confins da terra. E essa é a minha vontade, que todos saibam, não só judeus. Então, esse foi o maior significado do fato de haver idiomas diferenciados ou línguas repartidas, como diz na palavra, naquele dia de Pentecostes. Olha só que coisa fantástica. Aí agora vem a explicação do Pentecostes. Pedro então explica o que Lucas havia descrito no texto de Atos 2, do 1 ao 13. O fenômeno extraordinário dos crentes cheios do Espírito Santo, proclamando a grandeza de Deus em línguas, entre aspas, estranhas, é o cumprimento da profecia de Joel, que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Joel 2, do 28 ao 31. A exposição de Pedro é semelhante àquilo que os rolos do Mar Morto, que é os pergaminhos do Mar Morto que foram achados, chamam de interpretações de uma passagem do Antigo Testamento à luz do seu cumprimento. Vamos entender como ele expõe esse sermão, né? Aí Pedro começa, a partir do versículo 13, explicar, do 14. Primeiro, Pedro começa com as palavras, isso é aquilo. Ou seja, isso que os seus ouvidos estão testemunhando, ou testemunharam, é aquilo que Joel profetizou. Vocês não lembram lá que está escrito? Opa, então está lá. Nossa, Pedro sabia o Antigo Testamento, mas ele não era fariseu. Mas todo judeu tinha que saber a lei, saber os profetas. Por quê? Ele só não se tornava sacerdote se ele não tivesse decorado vírgula por vírgula. Mas Pedro sabia que estava escrito lá, porque todo judeu sabia. Segundo, Pedro deliberadamente substituiu o depois de Joel por nos últimos dias, a fim de enfatizar que com a vinda do Espírito Santo, agora foram inaugurados os últimos dias. Então as pessoas estão falando assim, nossa pastor, desde a Segunda Guerra Mundial estamos vivendo os últimos dias. Não, nós estamos vivendo os últimos dias faz 2.000 anos. Faz 2.000 anos. Agora vamos lá. Terceiro, Pedro aplica a passagem a Jesus, de modo que o Senhor, que traz a salvação, já não é Javé, ou Iavé, ou Jeová, aquele abriga os sobreviventes no Monte Sião, mas Jesus, que salva do pecado e do julgamento todos os que chamam pelo seu nome. Então o que acontece? Primeira coisa que acontece é que Pedro, ele fala, o que está acontecendo agora
É só uma confirmação de tudo que já foi profetizado. O que está acontecendo agora é aquilo que Joel falou que nos últimos dias iria acontecer, agora vai acontecer. Estamos nos últimos dias. Acabou. Aquilo que vocês ouviram falar, o Deus Javé, o Deus Jeová, o eu sou, diga que eu sou, acabou. Ele revelou o nome dele. O nome dele é Jesus. Ponto. Então Pedro expõe isso. Pedro expõe essa situação. Agora vamos lá. Aí vem aquilo, né, que até a gente em outra época chegou a fazer os trabalhos, né? Que a gente chegou até a colocar no mural e tudo mais, que foram os efeitos do Pentecostes, né? Foram 4 efeitos. O sermão cristocêntrico de Pedro, ou seja, em que Pedro apontava somente para Cristo, tem uma linda descrição, né? Dá uma linda descrição dos efeitos do Pentecostes na vida da igreja. Analisando o texto desse tópico da lição, vamos anotar 4 efeitos do Pentecostes na vida da igreja. Primeiro, uma igreja que gostava de aprender. Então, peraí. Vamos lá. O que é o efeito de Pentecostes? Pô, o que tem de diferente antes do Pentecostes e depois do Pentecostes? Poder. Recebereis poder. Recebereis o poder do Espírito Santo. Opa, legal. Então tem consequência. Jesus falou, vocês conhecerão a árvore pelo fruto. Vamos olhar os frutos da igreja? Primeiro, a igreja gostava de aprender. Jesus está nessa igreja. Jesus está neste lugar. Irmãos, quem aqui gostaria de aprender sobre Jesus? Cri. Você está ouvindo a pregação, não veio no estudo bíblico? Você está errado. Você está precisando de Jesus. Você vai ouvir esse texto depois mesmo na gravação. Entendeu? Jesus não está habitando na sua vida se você não está aqui no estudo bíblico. Cuidado, você está correndo risco de ser laçado pelo inferno. Essa é a verdade. Não querer aprender a palavra de Deus é uma grande evidência que você está longe do Espírito. Que o Espírito Santo não está te convencendo. Porque quando o Espírito Santo nos convence, uma das primeiras coisas que eu senti quando realmente eu fui impactado pelo poder de Deus é: Senhor, me mostra o que eu preciso saber. Eu quero aprender. E eu quero aprender inclusive o que ninguém aprendeu e o que ninguém ensina. Aprendi. E nunca cansa, né? Não cansa. Você vai mais. E se você começa a voltar em determinados pontos, você começa a ter novas atitudes, novas aplicações, novas remodelações. Por quê? Multiforme graça. Eu já li umas 3, 4 vezes Timóteo. Nossa, Deus do céu. Cada vez que eu leio, parece que eu estou aprendendo uma coisa diferente. Eu gosto de repetir. Pega de Timóteo, arrasta 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, depois você cai lá em Neemias. Faz esse ciclo para você ver, que é o ciclo do que a gente usa no curso de obreiros. Não, o Novo Testamento inteiro. Eu não leio muito Mateus. Porque o Mateus ele é um pouco mais exaustivo. Mas as cartas eu leio. Eu gosto muito das cartas para Tessalônica, de Tessalonicenses. Cara, Tessalonicenses fala sobre morte, fala sobre o Apocalipse. Paulo tem uma visão muito legal. Ele usa uma linguagem conforme a cultura da cidade. Justamente, adequando aquela cultura. Quando ele fala com atenos, né? Sim. Eu acho legal também em Colossenses aquela questão que a igreja sofre muito, e inclusive, infelizmente, a igreja católica fez muito. Se a igreja católica não tivesse feito isso, não necessitaria de reforma protestante, não precisaria de nada disso, que foi o sincretismo, a mistura de religiões, para conquistar outros povos, porque o povo não queria se arrepender e reconhecer que a sua crença estava errada. O que a igreja católica fazia para agregar recursos financeiros? Não, vem desse jeito mesmo e pode continuar. Entendeu? Eu acho até que seria uma boa. Assim. Ele está cheio de inovação na igreja. Fazer aquele, sabe aquele livrinho que você deu pra gente? Um cronograma. Novo Testamento, é isso que eu falei. Por isso que a gente investe nisso. Então, mas repassar. Repassar de novo. Sim, entendeu? com certeza. Esse pessoal. Eu vou dar uma revisada nele. Tenho lá em casa. Eu tenho ele no computador. Eu vou dar uma revisada agora, colocar as imagens novas, ver o que eu posso melhorar. E vou salvar um PDF e mandar no grupo. Porque daí no grupo você já consegue, entendeu? Mexer. Até se eu não montar um formulário para você ir clicando via celular mesmo e eliminando o que você já leu. Eu tenho um que eu coisa, mas é meio chatinho de mexer. O que é legal do nossa leitura de Novo Testamento... Esse rabisco
E outra também, você não pega, por exemplo, de Mateus Apocalipse. Ele vai, por exemplo, começa lá em 1 João. De repente você volta lá no começo. De repente você vai não sei na onde. Depois você vai para não sei que lado. Não é cansativo e outra. Ele tem uma sequência lógica de aprendizado. Muito legal. Não substitui o estar presente. Não, tem que estar aqui. Eu falei, é isso que eu estou falando. Quem não vê no estudo bíblico tem que ficar atento. Porque, não tem interesse pela palavra. Cuidado. Cuidado. Porque não dá. A gente tem que ter interesse. Olha só. Primeira coisa, então, uma igreja que gostava de aprender. Uma igreja que não gosta de aprender, tem o espírito? Não sei. Mas está estranho isso. A igreja primitiva gostava de aprender. Era uma igreja preocupada com o ensino da palavra. As pessoas tinham sede por conhecer. Então vamos lá. Segunda evidência, segundo fruto de Pentecostes. Uma igreja que amava a verdade. Amava de verdade, perdão. Uma igreja que amava, e amava a verdade também, e de verdade. Perseveravam na comunhão, que era a vida comunitária da igreja. Então, por exemplo, é outra coisa também que eu vou chamar a atenção pra gente aqui e pra quem tá ouvindo o áudio. Sua igreja marca almoço, sua igreja marca café, sua igreja marca um monte de coisa, você não vai? Cuidado, tá faltando Espírito Santo em você para você perseverar na comunhão, que é amar uns aos outros. Eu não sinto vontade de estar com os irmãos, não sinto vontade de estar com ninguém. Olha, a estratégia é de Satanás isso. Te afastar da comunhão para que você enfraqueça e você seja arrebentado. Opa, peraí. É verdade. Por que a gente promove café no final do culto? Não é à toa. Comunhão é partir do pão. Por que a gente promove almoço na casa do irmão? É para ir, caramba. Entendeu? Tem que marcar canjiquinha, que nem agora tem lá a noite do caldinho lá no Edu. Vamos lá no partir do pão com os irmãos da Bíblica, vamos lá. Às vezes não é possível, né? É assim, a gente entende quando uma vez. Mas, por exemplo, você marca uma, a pessoa não vai. Você marca outra, a pessoa não vai. Nunca a pessoa tem prioridade. Por exemplo, uma coisa que dói hoje em dia. Uma coisa que amava de verdade, perseverar na comunhão, vim no culto domingo. Tudo vezes tudo. Tudo é prioridade para não vir domingo no culto. Não estamos pedindo nada. É só um domingo das 7h30 até as 9h30 da noite, no máximo, com culto, louvor, palavra e café. Entendeu? Não tá me canjiquinho também, né? Trazer. Não. Vai nascer uma canjiquinha de olhos verdes desse jeito. Querendo comer canjiquinha. Entendeu? Então, poxa, que cristianismo é esse que a gente está vivendo que não... eu não sinto vontade. Está faltando espírito, está faltando ser batizado no espírito. Você conhece Jesus mesmo? Criatura. É isso. Eu acho que é assim, hoje eu tenho aniversário. Aí quando não tem nada... não tenho nada na minha agenda, eu vou para a igreja. Não, a igreja, a nossa comunhão é prioridade. Compromisso. Não quero dar notícia triste, não. Mas se você está indo lá para ver as pessoas que você não vai ver no céu, você vai chegar lá no céu, se você chegar, você vai ficar olhando para um bando de estranho, porque você não conhece ninguém. Peraí, eu vou conviver e eu quero trazer pessoas para conviver comigo aqui, porque se Jesus voltar agora, nós estamos juntos lá, acabou. A comunhão começa aqui, lá você fará novas amizades. Mas é necessário, você não tem que esperar chegar, senão você não chega. A nossa comunhão aqui é importante porque lá a gente vai se rever. Isso que é o X da questão. A gente abandona a nossa comunhão aqui para ter uma comunhão com uma pessoa que não está nem aí com o céu. Que só está preocupado com esse momento agora. E que essa pessoa não vai estar no céu com você. E por mais que você esteja lá, mas eu vou pro exemplo, mas todo domingo, caramba. Entendeu? Não entendo. Eu não entendo. Porque cada dia é uma renca de gente doente. Não, o inimigo vai fazer de tudo para te impedir da comunhão. Vai fazer de tudo. Lembra que até a Helena postou, a luta contra o teu testemunho. É o teu testemunho que converte. É você falar e questionar as pessoas, saber como, pedindo sabedoria, o que eu ensinei a orar aqui. É assim que a coisa acontece. Agora tá muito na moda assim. Não precisa na igreja para ser cristão. Nossa, Deus do céu. Aí você pensa, se a igreja é o corpo, vai ficar faltando um bracinho, né? Não tem como. Vai ficar capenga,
Entendeu? A igreja é corpo. E outra, vamos lá, a igreja é um corpo. Cara, eu faço parte do corpo da igreja. A igreja está em todo lugar, então eu não preciso estar na igreja para ser igreja. Então vamos fazer o seguinte, então vamos fazer um time de futebol que joga no campeonato, mas ninguém vai no jogo. Fica só em casa assistindo, torcendo pelo campo vazio. Ou tem que estar todo mundo dentro do campo jogando para poder fazer gol? Tem que estar todo mundo dentro do campo jogando para fazer gol. Acabou, não se ganha jogo de outro jeito. Não se ganha guerra, por exemplo. Eu vou ficar que nem eu assisti lá os Guardiões da Galáxia. Teve uma nação lá, um planeta lá, que eles iam para a guerra, só que ia só os drones. Eles ficavam no país deles lá, dentro do conforto do planeta deles, deixando e pilotando drone na guerra. Só ia drone, não ia ninguém presencialmente. Aí você pergunta, ganharam alguma guerra? Ganharam, foi nada, foi tudo detonado. A sua presença no campo de batalha é essencial para a vitória. Isso é para gravar. A sua presença no campo de batalha é essencial para a conquista da vitória. Entendeu? Então isso é importante. Se você não estiver aqui para aprender, é porque, vamos ser sinceros, essa gravação, tudo facilita, entendeu? Facilita até demais, que daí tem gente que fica sem vergonha. Esse é o problema. Agora vamos lá. Então, uma igreja que amava de verdade, igrejas que não gostam de se reunir, que tem problema para se reunir, está faltando espírito nessas pessoas. Está faltando Pentecostes, está faltando poder, está precisando buscar mais poder, está precisando buscar mais Jesus na vida deles. Terceira coisa, uma igreja que adorava, perseveravam no partir do pão e nas orações. Olha só que legal, a comunhão era expressa não somente no cuidado mútuo, mas também no culto conjunto. Ou seja, eles perseveravam. O que é a palavra perseverar? Eles estavam juntos orando. Eles estavam juntos, que nem problema, vou vir domingo aqui, vou vir domingo e vou dedicar minha melhor oração. Eu não vou ficar domingo aqui, entendeu? Preocupado com outras coisas, vem e ore. Entendeu? Sempre tem uns meninos na porta ali que não deixa a criançada correr para o universo. Se as crianças estão aqui dentro, deixa eles pintar e bordar, vamos prestar nosso culto, entendeu? E vamos só não deixar ninguém se matar, né? Esse é o maior fator, não deixa ninguém se matar. Mas a gente vem, vamos se entregar, vamos fazer o nosso melhor, vamos confiar no Senhor Jesus, vamos realmente se dedicar a isso, né? Isso, uma igreja que adorava. Uma igreja que evangelizava, aí entra na pregação de domingo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então acontece uma igreja que realmente intervia. Uma igreja que chegava e falava, quando via alguém que nem, né, a situação que eu passei, chegava, via alguém em aflição, falava, olha, você tem que se arrepender, você precisa pedir perdão. E não é perdão, perdão não. Peça perdão usando o nome de Jesus, porque é o nome de Jesus que tem poder. Porque todos os cristãos que existiram na face da terra, que foram beatificados, bem ou mal, pelos dogmas criados pelos homens, eles usaram o nome de Jesus. Eles não fizeram de qualquer jeito. Então é isso, é usar o nome de Jesus, é evangelizar, trazer uma novidade. Olha, eu tenho uma novidade para você. Ou você se arrepende, ou você vai continuar vivendo pesado. Eu expliquei o que é jugo essa semana para pessoas que não sabiam o que era jugo. Orei com a mão cheia de unção para quebrar o jugo. Expliquei, sabe o que é jugo? É igual aquele peso em cima do lombo do boi, pesado, carregando carga. Esse é o problema. É a carga que o dinheiro não tira, é a carga que nada vai tirar, só o nome de Jesus, reconhecê-lo, trazer as boas novas. E de uma vez por todas, eu tomei uma decisão, eu pus meu pé para dentro do reino de Deus, eu não volto mais atrás. Entendeu? E isso, infelizmente, o brasileiro tem esse problema. O brasileiro, ele assume o compromisso sentado, se ele levanta, ele já mudou de ideia. Aí Tiago fala, não pense que pessoas assim vão receber qualquer coisa de Deus, não, porque não receberá. Coração duvidoso, é como como a onda que é impelida e jogada pelo vento, está aqui, daqui a pouco está lá, não sabe o que quer. Então, pessoas que realmente são arrependidas, e o Espírito é quem convence, mas é necessário você intervir e questionar. Porque senão a pessoa... Aí acontece aquilo que eu falei. Aí Satanás entra num processo muito cômodo. Apresenta uma igreja cheia de demônio pro cara, porque é melhor o cara enganado, achando que está vivendo a verdade, do que o cara vivendo no pecado e a qualquer momento ser despertado.
Aqueles primeiros cristãos de Jerusalém não estavam preocupados em estudar, compartilhar e adorar. Aqueles primeiros cristãos de Jerusalém não estavam preocupados em estudar, compartilhar e adorar a ponto de esquecerem de evangelizar. Entendeu? Então eles estudavam, compartilhavam, adoravam, mas ao mesmo tempo eles evangelizavam, convidando pessoas, falando: olha, eu estou vendo que você não está bem, vamos na igreja comigo, para você sair melhor. Não era que não tinha apego material nenhum, não era? Que eu lembro que fez trabalho com eles. Sim, sim. Que eles tinham, eles vendiam para ajudar. Isso mesmo, eles vendiam. É aqui, né, que fala aqui, por exemplo, ó, perseveraram na comunhão, a vida comunitária, né? Eles não tinham apego. Aqui fala, né, tem alguns quadradinhos que vocês fizeram, uma igreja que gosta de aprender, uma igreja que amava de verdade, uma igreja que adorava, perseveravam no partir do pão, nas orações, doutrina dos apóstolos, uma igreja que evangelizava, enquanto isso acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Concluindo então, não pretendemos encerrar essa lição sem dar uma palavra sobre o dom de línguas, ou glossolalia, né? Como Lucas vê a glossolalia. Não era consequência de uma intoxicação, ou seja, embriaguez, bebida. Pedro é enfático com relação a isso. Atos 2,15 diz: esses homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, sendo essa a 3ª hora do dia. Que é? 9 horas da manhã, né? 9 horas da manhã, esses caras já estão chapados, Jesus foi embora, agora eles decidiram entornar o caneco? Não é isso, não é chapadeza, é Espírito Santo. Então não era consequência de bebida. Segunda coisa, não se tratava de um engano, mas de um milagre de audição. Lucas afirma: cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então o que é isso? Não era a pessoa que falava, que era quem estava ouvindo. Então, não, na verdade assim, não se tratava de um engano, mas um milagre de audição. O que é o milagre de audição? Às vezes o cara que está falando, ele realmente não está entendendo. Ou seja, quem pronuncia não entende, mas quem escuta, entende tudo. Então o cara estava realmente falando idiomas variados, tanto que alguns judeus que estavam no meio falaram: ih, olha só, coitado dos discípulos de Jesus. Os da Galileia aí agora estão entornando todos, ó lá. Estão falando um monte de asneira. Aí vem os partos meio da orelha. Não está falando asneira não, ele está falando idioma da minha terra. Da sua? Opa, peraí. E ao mesmo tempo, outra pessoa já ouvia a mesma pessoa falando a outra língua. E isso não foram vários que estavam perto lá. Então o que aconteceu? E outra, não eram sons incoerentes. Eles falavam do quê? Tinha sentido. Por quê? Na língua daqueles povos. Eles estavam falando das maravilhas de Deus. E por fim, a glossolalia no dia de Pentecostes foi uma habilidade sobrenatural para falar línguas reconhecíveis, idiomas. Não discutimos aqui a contemporaneidade. Ele não está discutindo aqui essa glossolalia na igreja atual. Cabe a ele julgar. Descrevemos o que aconteceu no dia de Pentecostes, cumprimento da profecia de Joel. Eu vou ser sincero, eu vou para o que Paulo diz em 1 Coríntios. Vocês estão falando um monte de coisa que ninguém... Eu prefiro falar português, né? Eu prefiro falar português. Mas sim, se eu estiver em casa, aí Paulo fala: você está na sua, você está se edificando? Pode falar aí. Está se edificando? Fala aí você. Mas fala você. Pode, destrava a língua aí. Entendeu? Está sentindo vontade? Fala. Oxe, mas edifique, saiba, isso é uma edificação para você. Entendeu? Então não tem erro. Então esse é o X da questão. Porque daí também a gente trava, né? Tem muita gente às vezes que tá no bico aí para receber um renovo, um batismo e trava. Na outra igreja. E pode ser real. Na outra igreja que eu ia, teve uma vez que estava nesses cultos assim, falava pra... falando glória. Daqui a pouco você tá glória. Um dos líderes na época falou que a língua tá dentro de mim, que era só eu soltar. A língua tá dentro. Entre aspas, sim, ele não soube explicar muito bem, mas a língua é do Espírito. A língua é do Espírito. É só você sair falando, só você sair falando. Sim. Então, olha só. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem aqui. Não, só fechou a conclusão.
Então acontece, esse é o X da questão, né? Tem aí uma sugestão final? Também não? Não, tá. Diz respeito com esse dom expandiu, tal. Recebe o Espírito todo, de uma vez por todas, tá, mais um enchimento, necessidade. Isso é legal, ó. Uma pergunta legal que tem aqui, ó. Um desafio, né? Será que nós temos sido vasos úteis que o Espírito Santo tem utilizado para continuar a obra iniciada por Cristo? Deixemos que o Espírito Santo nos encha com poder hoje. Tá vendo que legal? Na semana que vem, a gente vai ter a lição 4, mas aí eu vou mandar no grupo. Isso aí só tem só no seu? Isso aqui é uma orientação. Guia do professor. Olha só. Na semana que vem, a gente vai ter algumas coisas aqui. Vocês têm aí a página 25. Abre a página 25 da lição. Nós temos aí o item apóstolos, né? A questão dos apóstolos, né? Como que funcionava. Então havia poder, havia mensagem, havia fruto, tá? São esses 3 fatores. Eu vou mandar no grupo uma lição, né? Vou eleger. Eu já tinha feito, acho. Tem análise e exposição. Isso. O meu havia fruto. Entendeu? Então vai ter uma análise e exposição desses tópicos. Então vai ter uma análise e exposição desses tópicos, tá? Pra gente poder fazer na próxima aula. E aí eu vou eleger algumas pessoas, mas eu vou mandar lá no grupo. Daí eu vou mandar o nome. É o grupo 1, eu quero que exponha tal coisa e vai ser fulano, ciclano e beltrano. Não ponha no grupo de gente faltando. Não. Provavelmente os grupos que eu vou separar sempre vai ter um faltante no meio, para o faltante também vir. Então se preparem, faltantes. Vocês estarão aqui na próxima aula e ainda interagindo e falando aqui na frente. Beleza, gente? Alguma dúvida até aqui? Então na semana que vem o assunto será Perseguido. o início da perseguição. Até lá.